Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13, por gentileza. Vamos encontrar também? Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13, por gentileza. Após uma procura, agradeço a Deus, como de costume, por mais essa misericórdia. Também o nosso evangelista Alexandre, por mais este voto de confiança, amém? Amém. Deus continue sendo louvado, sendo honrado, né? Não menosprezando a minha retaguarda, nem menosprezando os pastores, mas, né, grato a Deus, sentindo honrado, pois há pastores, há presbíteros, há evangelistas e obreiros, mas a prova é o Senhor, por misericórdia de estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor. Aleluia. Tudo é para a glória do Senhor. Deus sabe de todas as coisas e tudo tem um propósito, amém? Glória a Deus. Caso falhe a voz, gaguejar alguma parte, peço perdão, irmão, que naquele aviso tem uma meditada rápida ali, de repente esqueceu alguma parte, irmão, não repara não, amém, irmãos? Amém. Tudo é para a glória de Deus. João 15, versículo 13, subtítulo, continuação das últimas instruções aos discípulos. Versículo 13 diz, do capítulo 15 de João: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vamos estar repetindo esse mesmo versículo 13 de João 15, no 3, por gentileza? 1, 2, 3. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Podeis tomar o vosso assento, glorificando e bendizendo ao santo nome do Senhor. Glória a Deus. Estou pela misericórdia do Senhor, irmãos. Minha meditada rápida, como já foi dito. Caso esqueceu uma parte, que não me perdoa, mas tudo é para a glória do Senhor. E sem introdução hoje, desde já entrando diretamente na ministração, que é igual eu tenho o costume, né, de estar entrando em introdução, mas está entrando diretamente na ministração de acordo com o que o Espírito Santo palestrou em nossos corações, conforme com a meditação rápida. Se esqueceu algumas partes, peço perdão novamente, e também estou um pouco rouco, né, se falhar a voz também, né, os irmãos não venham reparar, né, que é a qual vem relatar as sagradas Escrituras do Senhor, aonde vemos dizer acerca do que Jesus Cristo veio pagar, veio fazer, veio cumprir o propósito que Ele veio na face da terra, deixando toda a sua glória, deixando toda a sua majestade, deixando todo o seu poder, todo o seu poderio ali nos céus, toda a sua glória nos céus, e tendo a humildade de descer no ventre, diretamente no ventre de uma mulher, nascer juntamente com os meninos, com os seres humanos, que a qual, né, veio por intermédio do Espírito Santo, conforme nos relata Mateus, né, nos primeiros capítulos, também no capítulo 1, 2 em diante, capítulo 1, versículo adiante de Evangelho de Lucas, onde o anjo Gabriel, o anjo mensageiro, vem trazer as boas novas a Maria, dizendo que ela teria um filho e ali seria o Salvador do mundo. E Maria disse: mas como terei eu um filho, sendo que eu não conheço meu esposo, ou seja, o meu varão, ou seja, não tive relação com o meu varão. E ali o anjo Gabriel prosseguiu dizendo que a qual não seria diretamente do varão, porém, além do mais, não tiveram se conhecido, não tiveram tido relação, mas seria diretamente do Espírito Santo do Senhor. Jesus Cristo, desde que a qual Ele nasceu, vindo já no ventre da sua mãe, já começou a rouquidão, mas, né, vamos prosseguir até onde o Senhor nos permitir, que a qual Jesus Cristo demonstrando a sua tamanha humildade, desde quando Ele veio no ventre da sua mãe, Maria, e assim tamanha humildade esta até mesmo
no seu nascimento, ao nascer numa manjedoura, ou seja, numa vasilha de animal. E a palavra vai dizer que ele foi visitado por 3 magos, e ali vieram do Oriente até ao Herodes, tetrarca Herodes, a dizer aonde que caiu a estrela que queremos vir apresentar, dar presente, dar dádivas ao Filho de Deus, ao Rei dos Judeus. E ali Herodes, enfurecido com aquilo, ele foi a tal lugar, a estrela caiu em tal lugar, vou até lá e não me deixe fora, mas voltem e diz para mim aonde foi que este Jesus, este Rei dos Judeus, nasceu, porque eu quero também levar presentes a ele. Mas na intenção do coração do tetrarca Herodes, a intenção não era de levar presente coisa alguma, mas era de matar a Jesus Cristo. Portanto, quando ele percebeu que os 3 magos ali enganaram a ele, entre aspas, não voltaram para dizer onde que ele nasceu, disse: ó, nesta região vamos matar todos os meninos machos. Se for fêmea, não mata, mas se for menino macho, mata todas as crianças de 2 anos para baixo, ou seja, focando que a qual viesse atacar a Jesus Cristo. Um episódio repetindo o que aconteceu lá no tempo de Êxodo, capítulo 1, onde houve a mesma coisa, que a qual Faraó deu a ordem para matar todas as crianças abaixo de 2 anos. A intenção de Herodes era de matar Jesus Cristo, mas frisando na humildade de Jesus Cristo, que em toda a vida que ele esteve nesta terra, na face desta terra, ele demonstrou a sua tamanha humildade. Como já foi dito, nasceu numa manjedoura, cresceu juntamente com as crianças, com os meninos. Ele não teve nojo dos leprosos, mas os leprosos que vinham até ele, ou ele ia até os leprosos, não tinha problema se estava com lepra, se a lei de Moisés dizia que o leproso não poderia estar no meio da sociedade, mas com Jesus Cristo, pelo seu grande amor, ele quebrou todo o protocolo. Se tinha enfermidade, não tinha; se tinha lepra, não tinha. Ele não queria saber de nada não, irmão. Ele botava as mãos na cabeça do leproso e dizia: seja curado. Olha a humildade de Jesus Cristo. Na sequência da sua humildade, ele já foi julgado por estar juntamente com os publicanos e pecadores, recebendo no seu lar, e também ele nos lares de tais publicanos, de tais pecadores, que a qual faziam censura, arrazoavam entre si: ué, mas não é o Filho de Deus? Não diz que é Jesus? Não diz que é santo, que é isso, que é aquilo? Mas ele está enturmado, em nossas palavras, entre aspas, se dizer, mas está enturmado juntamente com os publicanos, está enturmado juntamente com os pecadores, que Jesus é este. Mas ele, em vários evangelhos, ele respondia a este que julgava, não com o julgamento da reta justiça da palavra do Senhor, mas julgava com a condenação. Ele dizia, sempre tinha uma palavra: eu não vim salvar os sãos, eu não vim curar os curados que já estão curados, mas o meu propósito sobre a face desta terra é de curar os enfermos, é de curar os doentes, é de vir em busca daqueles que se encontram perdidos. Eu não vim para julgar com a condenação, eu não vim para matar, eu não vim para apontar o dedo, mas o meu propósito é de salvar as ovelhas perdidas. Olha a humildade de Jesus Cristo. Não interpretando mal, irmãos. Usa teu servo, Senhor. Talvez você pense que é ironia, alguma doideira, mas só uma conjectura rápida, sem querer
para mal. Quem não foi criança, né, irmãos? Assistia filme do Homem-Aranha, assistia o filme do Batman. Vamos para os filmes depois na vida real. Assistiu o filme do Batman, do Homem-Aranha, Super-Homem. E eles eram os protagonistas dos filmes. E na consideração eram os heróis. Por quê? Porque ele fazia o bem, salvava as pessoas que estavam em apuros, trazendo para a vida real. Um bombeiro que salva uma criança, salva uma mulher, salva um homem, salva uma vida que a qual já está especializado para aquilo. Quando ele consegue exercer a sua função e salvar a vida de pessoas que estavam no meio do fogo, na sua casa, no estabelecimento, aleluia! Ele também é considerado como esses artistas dos filmes, agora na vida real, herói. Bom, aí parece nos jornais, esse bombeiro fulano de tal, tenente de tal, ele salvou uma vida. Aí todo dia, na reportagem, e há comentários, ele foi um herói. Alguém que defende um amigo, por exemplo, um pai que a qual ajuda o seu filho, que agora de repente estava na beira da morte ou quase ia se machucar, e quando chega no dia dos pais, nas comemorações, ali nas homenagens, muitos filhos dizem: meu pai, meu herói. O que o Senhor está dizendo com isso, irmãos? Tanto nos filmes há considerados como heróis. Na vida real, há homens também, mulheres também, né? Considerados como heróis. Mulheres consideradas como heroínas. Mas nenhum herói, com toda a sua força, com toda a sua dedicação, com toda a bondade que há no seu coração, nenhum herói fez algo que expandiu noticiário no mundo do que este herói Jesus Cristo. O único herói que teve o poder de salvar uma humanidade. O único herói que teve o poder de salvar uma sociedade. O único herói que teve o poder de salvar esse planeta Terra. O único herói que teve o poder de salvar os seres humanos. O único herói que teve o poder, que teve a sabedoria, que teve a disposição, que teve a humildade de salvar um povo que é pecador. Nenhum herói se expandiu como este herói, que abriu mão da sua glória nos céus. Romanos capítulo 5, versículo 8. O Pai Celestial entregou o seu unigênito, demonstrando assim o seu amor. Em qual instante? Em qual momento? Romanos 5, versículo 8. O Pai demonstra o seu amor ao enviar o seu unigênito e primogênito para pagar um alto preço. Não está dizendo nós ainda sendo santos. Não. O Pai demonstra o seu amor. Romanos 5, 8. O Pai demonstra o seu amor ao enviar o seu unigênito. Nós ainda sendo salvos, nós ainda sendo purificados, não. Negativo. Mas esta carta de apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8 diz que o Pai Celestial envia o seu unigênito, assim demanda no seu amor, nós ainda sendo pecadores. Qual pai, qual mãe enviaria o seu filho para morrer por um bairro? Será que você, pai, será que você, mãe, enviaria
aí o seu filho, Senhor, eu vou sacrificar o meu filho, porque eu quero ver a salvação do bairro, do povo do Gilson Carone. Senhor, eu vou enviar o meu filho, vou sacrificar o meu filho e a minha filha, porque eu tenho piedade dessa cidade de Cachoeiro da Itapemirim, deste país chamado Brasil. Ninguém, ou creio que ninguém, nem pai nem mãe, seria capaz disso. Mas o Pai Celestial demonstrou esse amor ao enviar o seu unigênito, o seu primogênito, para pagar um alto preço por cada um de nós. Nós ainda no tempo da ignorância, nós ainda no tempo dos erros, nós ainda no tempo da iniquidade, nós ainda no tempo de pecado. Ou seja, sem fazer acepção de pessoas, seja judeu, seja israelita, ou seja gentil, paga o preço por todos eles, meu filho. Está na igreja, está fora da igreja, ambas partes, paga o preço para ambas partes, meu filho. É fiel, não é fiel, paga o preço por ambas partes, meu filho. Está me servindo na minha presença, não está mais, paga o preço por ambas partes, meu filho. Está me abrindo meus olhos, não está, paga o preço, meu filho. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, não teve medida, irmão. Porque Deus amou o mundo de 50% de maneira, porque Deus amou o mundo de 50 nível, não, é de tal, ou seja, um amor incondicional, um amor sem medida, um amor sem porcentagem. Olha o amor que Deus mostrou por cada um de nós. Este foi o nosso herói, que demonstrando a sua humildade, nunca se colocou a mais do que o seu próximo, mesmo sendo o unigênito de Deus, nunca se colocou superior ao seu próximo. Portanto, ele lavou os pés dos seus discípulos na representação da humildade. Portanto, como já citado, ele se juntava no meio dos pecadores na intenção de os salvar. Portanto, até na cruz tentou salvar, ou melhor, salvou aquele salteador que se arrependeu. O único instante, irmãos, o único instante, o único momento em que Jesus esteve numa posição mais alta do que o seu próximo, sabe qual foi? Na trajetória da sua vida, curou os enfermos, curou os leprosos, os cegos, mas nunca se colocou no nível mais alto, numa posição maior. Nasceu, cresceu, mas nunca se colocou numa posição maior. Mas o único momento, o único instante, a única cena, o único episódio em que Jesus se coloca na posição a mais alto, na mais altura do que os seres humanos, é o único instante em que a qual ele está posicionado e pregado e pendurado numa cruz. Esse é o único momento e no único instante ele diz que agora está na posição elevada, quando ele está pendurado na cruz. Vivemos no meio de uma nova geração em que agora, quando não tem tal humildade, Jesus Cristo demonstrou esse grande exemplo de humildade, lavando os pés dos discípulos, entrando no meio dos pecadores, mesmo que estavam julgando a ele, estavam apontando o dedo, mas como se ele estivesse dizendo: pode apontar, pode me acusar, podem falar mal, o meu negócio é com meu Pai, e eu sei qual é o propósito que ele tem através da minha vida, e o propósito de eu estar no meio dos pecadores
não é o mesmo propósito que eles têm de estender as mãos e te afundar. O propósito deles é de apontar o dedo e julgar já condenando. O propósito deles é te matar, mas o propósito que eu vim na face dessa terra é de curar, é de transformar, é de purificar, é de regenerar, é de restituir. Eu não vim para matar, eu vim para salvar. Eu vim para salvar, não para matar, não para condenar, mas para salvar. De abril de 2025, o dia da comemoração da Páscoa, o dia de hoje. Vivemos no meio de uma nova geração, em que a qual tanto nesse dia da Páscoa, bem claro como já sabem, quanto no dia do Natal, comemoram errado. Natal 25 de dezembro. Obrigado. Não que está na Bíblia exatamente a data que Jesus nasceu, mas comemoram o dia natalino, o dia do nascimento de Jesus. Aí nessa nova geração, no dia do Natal, reúne a família, tomam cerveja, fazem tira-gosto. No dia do nascimento de Jesus, irmãos. No dia da Páscoa, mesma coisa, bebedice, chocolate, reuniões entre famílias fazendo coisas desagradáveis aos santos olhos do Senhor. Mas quanto ao Natal, quanto também ao dia da Páscoa, não tem nada a ver isso. A forma que estão comemorando, os irmãos já sabem, está totalmente errado. O Natal não é para tomar cerveja, não. O Natal não é para fazer churrasco, não. O dia da Páscoa não é dia de fazer chocolate, não. Mas tanto o Natal quanto o dia da Páscoa é para celebrar o dia da ressurreição daquele que venceu a morte, para comemorar, para se relembrar, para se para se recordar aquilo que Jesus Cristo pagou por mim e pagou por você. A comemoração é para lembrar da ressurreição do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Aleluia! Glória a Deus! Este é o jeito certo de se comemorar. Glória a Deus! Jesus Cristo foi humilhado, foi massacrado, botaram ele numa certa posição, vendaram seus olhos, bufetearam seu rosto, zombaram dele. E aí diz agora quem é que te socorro? Você não é filho de Deus? Não fala que é isso, que é aquilo? Adivinha aí quem é que te socorro? Botaram ele para segurar um pedaço de cana. Enquanto ele segurava, irmãos, não é porque o Wesley está ministrando, mas a palavra da crucificação não é a passagem central da Bíblia Sagrada. Pode ter passagem, pode ter parábola, não invalidando nenhuma passagens, mas a da ressurreição de Jesus, irmãos, é a parte principal da Bíblia. Jesus Cristo é a parte principal da palavra. Jesus Cristo é a própria palavra. Enquanto ele segurava aquele pedaço de cana, eles preparavam uma coroa de espinho. Quando terminavam, amamos a passagem da cruz. Quando terminaram de preparar aquela coroa de espinho, pegaram aquele pedaço de cana com violência e começaram a bater na cabeça de Jesus
estando com aquela coroa de espinhos. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Não satisfeito com apenas aquilo, rasgam a sua túnica. Túnica é aquelas vestes antigamente, que a qual o nosso parecer, como se fosse vertido até o pé. Abrindo e fechando aspas. Não tinha túnica até a metade da coxa não, tá, irmãos? Não havia túnicas curtas não, mas as túnicas eram até o pé. Sem muito detalhe, creio que os irmãos já entenderam o mistério. Rasgaram a sua túnica nas costas, começaram a chicotear o seu lombo, as suas costas. E historiadores, teólogos, estudiosos dizem que na ponta daqueles chicotes havia pontas de dentes, havia dentes de animais afiados e pedaços de lâminas. Se for verdade, podemos imaginar, imagina aí, irmãos, se for verdade dos historiadores, com a ponta tem um pedaço de lâmina do chicote e dente de animais afiados. Se for verdade, imagine um sofrimento maior que Jesus. Imagine conosco nesse momento. Imagine que Jesus estava levando chicoteado agora. Aí, pá! Se tinha lâmina de dentes de animais, não foi somente uma chicoteada, pá! E pronto, não, irmão. Foram várias chicoteadas. Aí imagine agora, na sua imaginação, por gentileza. Aí batia, pá! Aí ponta de dente afiados e lâminas, eles iam bater de novo, irmão. Ia dar a próxima chicoteada, então ele tinha que fazer o quê? Se agarrou no lombo de Jesus, tinha que puxar o chicote para depois bater de novo, pá! Aí puxava de novo e pá! Se for a lâmina e dente de animais, então cremos que quando ele batia o chicote e puxava aquela lâmina do dente, irmão, ia rasgando tudo. Imagine, irmão, o que Jesus pagou por mim. Imagine o que fizeram com o seu Jesus. Olha o que ele passou por você. E muitos não valorizam isso. Aí quando a garota, pá! Aí quando puxava, vinha rasgando com tudo, irmãos. Imagine como que ficou os lombos, as costas do nosso Jesus. Olha o que o nosso Jesus passou. Agora com os lombos, com as costas feridas, eles não satisfeitos com apenas aquilo, colocaram Jesus Cristo para carregar uma cruz além da medida dele. Por quê? Porque a cruz não era dele, era do outro homem chamado Barrabás, homem salteador, ladrão. E o povo, insultado pelo sumo sacerdote, diante do Pontos Pilatos, escolheram que Barrabás fosse solto e que crucificasse a Jesus Cristo. Aí agora imagine Jesus com a cabeça toda furada, a coroa de espinho que bateu no pedaço de cano, com os seus lombos ferido, machucado, rasgado. Agora eles não satisfeitos com apenas aquilo, botam Jesus para carregar uma cruz pesada. Imagine, irmão, Jesus carregando a cruz. Imagine Jesus carregando a cruz. E era tão pesada, mas tão pesada, que por um certo episódio no decorrer do caminho da caveira, que é qual em outra linguagem é Gólgota, e a tradução é caveira, num certo instante ele tombou. Imagine conosco, irmãos, Jesus tombando e tendo necessidade de um amigo vir até ele e ajudar a se levantar e ele continuar naquilo dali, naquela trajetória. Olha o que Jesus pagou por cada um de nós. E conforme foi lido, ele pagou esse alto preço pelos seus amigos, pelos teus discípulos, pelos seus companheiros, e de igual forma por cada um de nós. E sabe qual foi o intuito
de Jesus Cristo, não desistir na caminhada, fui lembrar em mim, lembrar em você. O que fez com que Jesus não viesse desistir foi em lembrar no nosso evangelista Jaide, levando chicoteada, pá! Aí Isaías 53, versículo 7: como ovelha muda ao matador, ele não abriu a sua boca. Talvez só gemia, como costumam sempre ministrar essa passagem, que é com ambos a crucificação e ressurreição de Jesus. Ele só gemia, Aí da outra, pá! Aí ele não abriu a sua boca, não blasfemou, não reclamou, mas só gemia, Aí ele lembrava, não vou desistir. Por quê? Porque isso aqui não é em vão, mas é pelo meu filho, evangelista Jaide. Eu estou pagando esse alto preço aqui agora, porque eu sei que lá na frente o meu servo vai voltar para pregar minha palavra, vai voltar às primeiras obras, vai voltar ao primeiro amor, vai fazer a minha obra novamente. Eu sei que não é em vão. Aí levava aquela coroa, aquela cruz. Eu até tomei, mas vou me levantar e vou continuar. Por quê? Porque eu estou lembrando que não é em vão. Isso daqui, estou carregando essa cruz pesada agora no caminho de Gólgota, tradução, o caminho da caveira, porque eu sei que lá na frente a minha serva vai me servir, a obreira Sônia. Então por ela eu vou continuar a pagar esse preço, por ela eu não vou retroceder, por ela eu não vou desistir. Pendurado naquela cruz, o que fez ele continuar é em lembrar, eu estou pagando alto preço agora, mas lá na frente, há anos e anos que virão, no bairro Gilson Carone, haverá uma igreja, por nome Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missionária, estará no fundo, por trás do supermercado Matielo, e ali muitas almas serão ganhas. Então estou pagando preço por essas almas, estou pagando preço por essas vidas. Aleluia! O motivo e o incentivo de Jesus não retroceder, não voltar para trás, é lembrar da senhora, irmã Rosângela. É lembrar do senhor, irmão Bravo. É lembrar do senhor, irmão Carlos, tia Gélia, e aos demais irmãos. Agora, só trocou a posição. Eu, você, fomos o incentivo na recordação de Jesus para ele continuar naquela crucificação. Agora é o contrário. Agora Jesus é o nosso incentivo para nós não parar. A evangelista Jaide, com as suas dificuldades, todos nós temos, suas provações, mas Jesus lembrou do Senhor, e isso fez com que ele continuasse na caminhada. Agora o Senhor lembra dele, para o Senhor não voltar para trás. Senhor, está difícil, Senhor. Senhor, eu penso que vai ser o meu fim. Mas o que te incentiva, evangelista Jaide, a não voltar para trás é lembrar, não, mas eu sei que eu não estou sozinho. O barco está até balançando, a tempestade bate para lá, bate para cá, mas ela pode balançar, porém ela não vai cair. Eu vou continuar. Por quê? Porque Jesus está comigo. Neste barco eu não estou sozinho.
dele. Agora nós fazemos a nossa parte. E este mesmo Jesus, que pagou o alto preço por cada um de nós, é o mesmo que irá voltar e buscar a sua igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Como está a nossa vida diante do Senhor? Lucas capítulo 18, finalizando, versículo 8. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Lucas 18, 8. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Sabe o que o Senhor está dizendo nesse Lucas 18, 8? Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Onde estamos com a nossa fé, com a nossa convicção, com a nossa obediência, com a nossa santidade? Mas a pergunta é, hoje você está assim, mas e quando Jesus voltar? Ele te encontrará na mesma posição? Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará um pouco de santidade ainda na terra? Quando vier o Filho do Homem, será que encontrará uma igreja obediente na terra? Quando vier o Filho do Homem, porventura achará um povo de compromisso na terra? Será que ele encontrará uma igreja ainda na mesma posição, no mesmo clamor, no mesmo propósito? Lavado e remido pelo sangue do Cordeiro? Vamos reverenciar a tudo que ele pagou por cada um de nós. Repetindo, ele fez a parte dele. Agora nós fazemos a nossa parte. Nós somos o incentivo para ele continuar adiante. Nós somos o incentivo de Jesus. Agora ele é o nosso incentivo para nós também prosseguir avante no meio das tribulações, no meio das provações, no meio das circunstâncias, no meio das dificuldades. Assim agradecer a oportunidade em nome de Jesus.